Hello, Poppers! Olha só, encarnados na Terra, com a capacidade de pensar e agir, a gente está mergulhado nessa transmutação com os espíritos, né? Mas as nossas ações e a nossa elevação moral é o que vai ditar se essa comunhão com os espíritos vão ser com bons espíritos ou não. A obsessão é um assunto importante a ser tratado quando a gente quer evoluir, auxiliar e nos sentir bem também. Vamos conversar um pouquinho sobre obsessão hoje? Vem comigo, chama a vinheta, produção! Beleza, pessoal. E aí, como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo? Como é que vai o estado de você, cidade onde você mora? Tudo certinho? Pois é, o nosso tema de hoje, né? O nosso bate-papo de hoje, obsessão tem jeito? Será que tem jeito obsessão? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, vamos entender um pouco sobre esse termo que é muito falado no espiritismo, né? Se você já está no espiritismo há bastante tempo, se você está chegando agora, você vai ouvir essa palavra, obsessão. E para que a gente entenda, eu separei um trecho lá do capítulo 14 do livro A Gênese, onde nós temos a seguinte explicação. Olha só o que fala. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Ou seja, a gente já quebra aí a crença de que a obsessão é uma pena para nós, que é uma punição para nós. Não é nada disso. A obsessão é uma prova, uma expiação que a gente passa por causa da lei de causa e efeito, e essa é uma prova, uma expiação a ser vencida, né? Eles continuam dizendo assim: chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ou seja, essa ação que é falada, né, que ele fala ali, a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo, nada mais é do que a influência direta ou indireta de um espírito infeliz no nosso corpo físico e no nosso tempo mental. Podendo ser uma ideia, um pensamento, um sentimento, que são imperceptíveis para quem está vendo de fora, né? Eu me vejo de fora, alguém olha para mim de fora, olha para a gente de fora, essa pessoa não percebe realmente o que a gente está pensando, quais são as nossas ideias, qual é o sentimento que tem aqui dentro, a não ser que a gente externalize, né? Então, até situações mais complexas de uma simbiose que prejudica o nosso corpo físico, né? Uma simbiose no sentido da gente estar falando assim grosseiramente, a grosso modo, dividindo, né, o nosso corpo físico com esse espírito. Lá na Gênese continua. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível a perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. Ai, 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 guarda isso. Que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física, opõe-se a uma força física. A uma causa moral, preciso é se contrapõe uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem que fortalecer a alma. Logo, nós tomamos diversos cuidados para não ficarmos doentes, né? Eu não quero ficar doente. Você quer ficar doente? Nós vivenciamos aí, basicamente, a gente viveu basicamente 2 anos de pandemia, onde a gente entendeu a devida importância de cuidar do nosso corpo físico e da nossa saúde. Mas no tratante à obsessão, a gente precisa entender que a imunidade moral fala muito mais alto. Nós já falamos aqui sobre pradão vibratório, nós já falamos aqui sobre reforma íntima, nós também falamos sobre o poder da prece. Mas para estarmos supridos dessa imunidade moral, nós precisamos levar nossas crenças ao campo da ação, sair da teoria e ir para a prática realmente, no caminho certo, no caminho do bem. Precisamos compreender que o que pensamos, o que a gente faz, é porta de entrada para os espíritos. Se temos bons pensamentos, boas ações, com certeza a gente vai estar criando os vínculos maravilhosos com espíritos do bem, dispostos a nos ajudar. Já, se os nossos pensamentos e as nossas ações prejudicam o outro ou a nós mesmos, aí nós estaremos dando brechas para que esses espíritos em situação
infeliz nos cerquem, né, e nos prejudiquem. A gente ainda tem um pedacinho que diz assim: quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedentes estégios. Então, assim, ó, essa parte é muito essencial para que a gente entenda uma coisa. Esse vínculo do passado, ele não é uma regra, mas é muito comum. É mais comum do que a gente pode imaginar. Nós podemos nos vincular com diversos espíritos ao longo da nossa encarnação, né? De acordo com as nossas ações, como a gente vibra, mas normalmente se afina a nós quem já nos conhece dessa ou de outra vida. Pensemos assim: se nós fizemos mal a uma pessoa, né? A gente fez mal para uma pessoa. Pelo esquecimento da nova encarnação, quando a gente reencarna, a gente esquece, né? Recebe o véu do esquecimento, nós não nos lembramos do que a gente fez. Mas aquele espírito que foi machucado e opta por continuar vivendo a treva, ele não esquece. E age motivado pela raiva, pela vingança, buscando o nosso prejuízo, a nossa ruína. Aí a gente pode até pensar, tem aquela frase, né? Se eu não me lembro, eu não fiz. Mas certeza, com certeza, ninguém se lembra de ter pisado aí em uma formiga quando era criança, né? Tu te lembra de ter pisado numa formiga quando tu era criança, uma formiguinha pequenininha? Mas aconteceu. A formiga que teve a sua vida tirada, ela sabe do que aconteceu. E eu não digo isso para que a gente entre no melindre, para que a gente entre na culpa, para que a gente entre na tristeza, não. Eu digo isso para que a gente entenda as novas oportunidades que Deus nos dá de sermos melhores, de agirmos melhor, de perdoar todos os dias um pouquinho. A gente sempre pensa, né, que a obsessão começa de uma forma complexa, com ações terríveis da nossa parte, e não é por aí. Olha só, eu sou irônica, por vezes eu sou grossa, sou grosseira, né? Adoro uma fofoca, passo o dia todo reclamando, tudo é ruim para mim. Tudo é ruim. Eu gosto de falar mal dessa, daquela pessoa. O ego é o meu guia, eu sei tudo, eu posso tudo, eu mando em tudo, ninguém se mete comigo, eu sou braba. Vem um espírito que vibra nessa faixa, se aproveita desse meu comportamento. Ele diz assim, ó, vai lá, Yasmin, vai lá, uhul! Faz essa piadinha sem graça que ofende, vai lá, briga com ele, arranja um babado, arranja uma fofoca pesada pra gente. Pronto, aí tá a obsessão. Eu permito que no meu templo mental entrem essas ideias. Sabe quando nós começamos a ficar gripados? Sabe quando a gente está começando a ficar doente, assim, dá aquela gripezinha? Logo a gente corre para tomar um remédio, porque a gente sabe que se a gente não fizer alguma coisa, vai piorar e muito. E ninguém gosta de ficar doente, né? Eu não gosto. Acredito que você que está me vendo aí também não goste. A obsessão, ela é tipo uma doença, ela começa devagarzinho, aos pouquinhos, e se a gente não busca cura, quando a gente vê, já era. A gente começa a pensar e a agir no mal, porque aquele sentimento está tão dominado por nós, a gente já está com aquele vínculo, né, com aquela simbiose entre o espírito encarnado e desencarnado, por esses espíritos infelizes, que a gente só vai no fluxo. A gente está tão habituado a seguir o mal, a fazer o mal, a reclamar, a falar de coisas ruins, que quando a gente vê, tomou conta e já foi. E não é isso que a gente quer. Eu não quero ficar assim. Você quer ficar assim? Garanto que não. Então tá. A gente entendeu esse vínculo, a gente entendeu um pouquinho sobre esse processo de obsessão, mas como é que a gente fica imune disso? Como é que a gente fica imune desse sofrimento? Onde é que está a cura para isso? Tem jeito a obsessão? No livro Instruções Psicofônicas, Emmanuel nos diz o seguinte, olha só. Em muitas ocasiões, nossa conduta pode ser a nossa enfermidade, tanto quanto o nosso comportamento pode representar a nossa restauração e a nossa cura. Ou seja, o nosso comportamento físico e mental, porque existe o comportamento mental, como a gente pensa, o que a gente está bolando aqui na nossa cabeça, vai dizer onde a gente está. O que a gente anda fazendo? Como é que a gente anda pensando? Como vai o nosso coração? E o que está habitando aqui no nosso coração? O que eu estou permitindo que habite aqui no meu coração? Emmanuel continua. O pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, o influxo divino reside a gênese de toda a criação.
Logo, toda ação começa no nosso templo mental, nós já conversamos sobre isso aqui. O controle do nosso corpo, organicamente falando, né, fisiologicamente falando, é feito pelo nosso cérebro. Então, como seres pensantes, nós temos uma escolha aqui. A questão aqui não é o que a gente faz, certo? É o que a gente não faz, pois nós estamos à frente de uma mudança de comportamento, de pensamento. Sim, é desafiador, né? Mas nessa hora nos comprometemos com o orar e vigiar, instruído pelo Cristo. Eu oro para elevar com os espíritos que vão me ajudar e eu vigio para não ter os mesmos comportamentos de antes. Se eu era irônica, se eu era grossa, né, grosseira, rude, falava mal dos outros, reclamava todo dia, eu vou me policiar para não voltar a ter esses comportamentos. Eu vou ser forte para não cair nessa. Por isso que não é o que a gente faz, e sim o que a gente não faz. É a gente não retomar aqueles comportamentos que nos prejudicam e que permitem que esses espíritos, numa situação infeliz, venham e, ó, buf, minem a gente para que a gente se afunde ainda mais e acabe piorando a nossa situação. E com essa troca comportamental, uma coisa muito interessante acontece. Os espíritos infelizes vinculados a nós começam a perceber a nossa mudança, o nosso processo de melhora. Eles percebem que a gente quer ficar bem, fazer o bem, perdoar, amar, compreender, e eles começam a ser educados com isso. É como se fosse uma evangelização diferente, onde as nossas ações mostram um caminho. O melhor exemplo que se tem é a ação, não é mesmo? E nesse processo, nós auxiliamos a nós mesmos e esses espíritos que vivem uma situação infeliz, a ponto de que eles mesmos, uma hora, né, em algum momento, eles vão perceber o mal que eles causam e vão entender que de pouco em pouco isso não faz mais sentido. E todos nós caminhamos para o perdão, para a comunhão com Deus. Então é a partir do nosso exemplo que a gente consegue se desvincular daqueles fluidos, né, que esses espíritos menos felizes, eles colocam em nós, a gente começa a se desvincular e eles começam a perceber também a nossa mudança de comportamento, a nossa mudança de ações, como a gente está indo para o bem, como a gente está evoluindo, a gente está se sentindo bem, e isso impacta de alguma forma, é uma sementinha que é plantada. No livro Retratos da Vida, tem um verso muito lindo mesmo do Cornélio Pires, que explica bem direitinho esse movimento da cura, né, do jeito, vamos dizer assim, da obsessão. Olha só como é que é, vou recitar aqui para vocês. Começa assim. Você procura saber, prezada Rita Simão, qual a melhor receita na cura da obsessão. Como sucede a doença que ataca sob disfarce, a obsessão, quando surge, tem os meios de ocultar-se. Muitas vítimas preferem engano, fuga, prazer. Há quem se lagre na sombra e deixe a sombra correr. A história, no entanto, é essa. O espírito obsessor é sempre alguém que nos pede ensino, perdão e amor. Alguém que pensa conosco, que fala por nossa voz, que caminha em nosso passo, que vive em nós e por nós. Se alguém que nos atrai, seja no bem ou no mal, que nos partilha depois a vida espiritual. Refletindo no problema, considero em torno disso que a cura da obsessão tem base no serviço. Sabe você, ódio, inveja, paixão, impulso violento, hábito, rixa, aversão começam no nosso pensamento. Observe e notará, nas lutas do dia a dia, a sugestão de obsessor vem pela hora vazia, ou seja, quando a gente está se sentindo só, mais vulnerável, aqueles pensamentos ruins, né? Continuando. Tempo recorda a moeda, roga caminho direito, precisamos de equilíbrio para usá-lo com proveito. Pessoa de tempo vago, sem manejá-lo no bem, dá pasto a muita ilusão, ouvindo que não convém. Quem sofra com tentações, atenda, em linhas gerais, a trabalho e mais trabalho, lidando e servindo mais. Obsessor, quando vê a melhoria na gente, passa logo a refletir, tornando-se diferente. É isso aí. A entidade que nos perturba ou complica converte-se para o bem, pelo bem que se edifica. Se a questão é com você, não se atrase, minha irmã. Tarefa marcada para hoje, não deixe para amanhã. Trabalhe, não permaneça cozinhando a alma ferida. Trabalhe renovamente, a mente conduz a vida. Estude, não esmoreça. Modifique a própria estrada. Obsessor não aguenta a nossa vida transformada. Continue no auxílio aos outros, creia, esforce-se, não tema. Na essência, temos aqui a solução do problema. A cura da obsessão na reforma se processa. Mas pessoa que trabalha
sara sempre mais depressa. Olha só que legal. Nós falamos sobre a reforma íntima. Lembra quando ele fala aqui que a cura da obsessão na reforma se processa? Ele está falando dessa reforma íntima, dessa construção conosco do nosso coração e do nosso tempo mental, da nossa renovação, né? Mas vamos perceber esse último trecho onde ele diz: mas a pessoa que trabalha, sara sempre mais depressa. Esse trabalho é o serviço no bem, pessoal. É a caridade praticada, é a gente sair da teoria e ir para a ação. É se vincular a um trabalho social, a uma ação útil em prol do nosso próximo. Fazendo isso, a gente vai estar criando na nossa volta uma redoma de proteção. A gente vai ter espíritos de alta envergadura nos protegendo e trabalhando também em prol desses espíritos infelizes que nos perseguem, para que eles também possam se reerguer, que possam se transformar no tempo deles. Mas nos protegendo, a gente tem essa espiritualidade amiga que nos protege quando a gente está vinculado a um trabalho social, a um trabalho de caridade. É muito importante isso. Então, meus irmãos e irmãs, não percamos mais tempo, não vamos mais perder tempo. Procuremos agora, não é hoje, tá? É agora, um trabalho no bem que a gente possa realizar, porque a obsessão tem jeito, sim. Ela começa na reforma íntima e ela tem o seu ápice quando a gente se vincula a um trabalho no bem, quando a gente está dando utilidade às nossas ações. Seja encher o copinho com água lá na casa espírita, estudar e evangelizar, dar um alimento, uma palavra amiga quem precisa, o que estiver na nossa possibilidade de ação hoje, para que a gente possa iniciar agora. Para que assim nós transformemos a nossa vibração, o nosso pensamento, o nosso comportamento e auxiliemos também esses irmãos que estão desencarnados e perdidos, pessoal. É muito importante. Então, obsessão tem jeito? Tem. É uma mudança na nossa reforma íntima, é uma mudança comportamental, é o orar e vigiar para que a gente possa se renovar todos os dias. Hoje, galera, a gente resumiu um pouquinho esse tema, tá? Mas se você quiser saber mais sobre obsessão e desobsessão, deixa o teu comentário aqui pedindo a continuação, que a gente faz novos programas bem detalhados sobre a obsessão e a gente pode conversar um pouco mais. Que Jesus nos abençoe, que Maria Santíssima intervenha a favor de todos que a gente ama e também a favor dos nossos algozes, para que eles também sejam abençoados por Deus. Sigamos firmes, vigiando as nossas ações e com fé no Cristo. Porque quem tem Jesus Cristo na sua vida, quem conhece a história de Cristo, quem sabe tudo que Cristo passou, se inspira nisso, tem a proteção de Cristo, assim como Ele ama todos nós. Até a próxima, pessoal. A gente se vê. Um beijão, que Jesus abençoe vocês. Tchau!